Hoje é quinta, 30 de dezembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo está atrasado a respeito de contratações? Vou dar a minha opinião e também falar algumas informações sobre este tema. E outro ponto, o Campeonato Carioca começará no dia 26 de janeiro. O Botafogo estreará contra a equipe do Boa Vista, onde assistir aos jogos da competição estadual. Vou falar sobre isso nesse nosso giro de notícias que está em nome de OneFootball, parceiro do canal do TF. Se você gosta de saber informações a respeito do mundo da bola, lá é seu lugar. Por exemplo, você pode tanto saber informações, também você pode acompanhar jogos de vários torneios do mundo. O campeonato alemão passa lá, Lewandowski, você pode acompanhar todas as pelejas da equipe do Bayern de Munique ali no OneFootball, aqui ó, com o teu celularzinho, vendo todos os jogos. Se você ainda não baixou o aplicativo, você vai clicar no link que está aqui na descrição e vai baixar. Faça o teste, tenho certeza que você vai curtir bastante. O OneFootball é parceiro aqui do nosso canal e eu recomendo. E o Campeonato Carioca deste ano, como assistir? A emissora paulista, a Record, tem os direitos de transmissão para a TV aberta até o ano que vem. E neste ano ela vai fazer uma mudança em sua grade de programação. Na temporada passada, os jogos eram transmitidos às terças e sábados à noite. Agora houve uma mudança. A Record vai transmitir os seus jogos às quartas-feiras e nas tardes de domingo. Então essa mudança meio que faz com que o Campeonato Carioca volte a ser como era na época da Rede Globo, né? Com jogos naqueles dias mais tradicionais. Porém, só aí, não tem mais nada. Aquele pay-per-view do Campeonato Carioca que nós tínhamos a competição nesse ano, sequer foi comentado. Transmissão via streaming, sequer foi comentada. O Botafogo vai passar os seus jogos através da Botafogo TV, já que você pode usar a lei do mandante, caso queira. É uma possibilidade que até agora também não foi falada. Em resumo, faltando menos de um mês para o início da competição estadual, não sabemos como assistir aos jogos do Botafogo. Se o jogo passar na Record TV aberta, tem como a gente assistir. Se não passar, não temos a menor ideia de como acompanhar as pelejas. Mas o Botafogo tem que utilizar esse campeonato, que hoje não vale nada financeiramente, porque antigamente, na época da Globo, você ainda faturava 18 milhões para disputar essa competição. Neste ano, o Botafogo faturou no último Campeonato Carioca, o Botafogo faturou sequer 2 milhões de reais para disputar esse torneio, que é deficitário, pode machucar algum jogador, porque os campos são horrendos, você tem jogos deficitários, jogos cansativos, você atua 2 vezes por semana, e assim vai. O Glorioso tem que tratar essa competição da maneira que ela merece, com desdém. Claro, ninguém gosta de perder, porém, você gastar suas energias e colocar todo o seu planejamento já nesta competição, que, repito, é deficitária, um torneio tosco, porque não tem nenhuma informação, gente. Você não sabe onde essa competição vai passar. Aí vão lançar o pay-per-view voltando uma semana para o início da competição. Aí você lembra como foi ano passado o pay-per-view? Principalmente nas plataformas de streaming. Uma porcaria. Você tinha problemas com conexões, isso em vários jogos. Você tinha ali o pay-per-view do Campeonato Carioca, né, quando passava, com uma transmissão horrorosa, aquela câmera de trás, um torneio totalmente vergonhoso, tudo ridículo. Agora eu vou entrar no segundo tema aqui do nosso vídeo, mas antes você vai deixar seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é importante que outras pessoas conheçam aqui o canal do TF. O grande ponto é, o Botafogo está com seu planejamento atrasado para a temporada 2022, até agora não fez nenhuma contratação. O ponto era que o Botafogo precisava já ter alguns atletas ali contratados para eles se apresentarem no dia 3 de janeiro, como era o ponto inicial do Botafogo. Porém, isso não aconteceu. Muitos pormenores rolaram nesses últimos dias. O principal, a aquisição do Botafogo pelo John Textor, que está ali em fases finais, você tem ali alguns documentos sendo redigidos, alguns pontos sendo conversados, mas você tem já esse trabalho de aquisição. E isso colocou outro ponto de interrogação na cabeça de quem está contratando, no caso, Eduardo Freeland. Qual o meu orçamento? Como vou contratar? Já posso contratar jogadores um pouco mais caros agora em janeiro? Agora em fevereiro? O Campeonato Carioca será usado como laboratório
para a gente contratar em março, abril, já que a primeira janela se fecha no dia 12 de abril, depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e só reabrirá em julho, você tem que contratar peças importantes para a competição nacional até esta data. Mas, na minha opinião, o planejamento está sim atrasado. O Botafogo poderia ter contratado algumas peças, já poderia ter definido algumas situações, você ainda está com indefinições a respeito de atletas que você quer que renovem os contratos, por exemplo, Oyama, Barreto, Marco Antônio, são esses 3 jogadores que o Botafogo analisa. Alguns jogadores, você está tendo problemas a respeito da parte financeira para contratar. Você chega no mercado, você conversa com o jogador, está disposto a pagar 100, o cara pede 150. Então você não tem o poder de barganha. E agora o Botafogo precisa definir urgentemente qual será o orçamento com o John Textor. A gente precisa colocar esse ponto para vocês, que o Freeland não sabe exatamente quanto que ele vai poder gastar. Não sabe se a folha vai se manter em 2,5 milhões, se a folha vai ser de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ninguém sabe. Ainda não está definido isso. E com este ponto, você tem uma dificuldade para a finalização de algumas negociações, como a de Elkson, por exemplo. Se o Botafogo tiver a possibilidade de um orçamento um pouco maior, dá para você subir um pouco o sarrafo para buscar esse jogador. Como eu falei, o Campeonato Carioca é uma competição que tem que ser tratada da maneira que ela é. Um torneio de pré-temporada. O Botafogo tem que testar jogadores. E nada mais justo que você olhar alguns meninos da base, alguns jogadores que estão voltando. Por exemplo, Luiz Fernando. Será que ele vai ser útil nesse retorno para o Botafogo? Você testar o Matheus Nascimento com 9, de repente o menino desarma, o menino começa a fazer gols e fica com uma confiança lá em cima. Por isso que o Campeonato Carioca tem que ser tratado como uma competição experimental. Mas claro, quanto mais tempo for passando, as opções do mercado, elas diminuem. E isso é um complicador para o Botafogo. Mas não adianta você sair contratando a baseada. Ano passado o Botafogo saiu contratando a baseada e fizemos algumas negociações erradas. Por exemplo, por não ter dinheiro, forçamos 2 anos de contrato com o Marcinho, com o Felipe Ferreira e nós vimos no que deu. Mais fácil você ser assertivo do que ir em qualquer jogador e acabar contratando jogadores que não somarão nada para o seu elenco. Lembrando, Copa do Brasil é só em abril. Campeonato Brasileiro também só em abril. E as fases finais do Campeonato Carioca também é só em abril. É importante o Botafogo começar neste mês de janeiro, estruturar, saber quando o John Textor entrará, quando entrará pelo menos o seu empréstimo ponte para você fazer alguns ajustes financeiros, e aí sim, a partir de março, abril, já com a permanência do Textor, você fazer contratações importantes visando a próxima temporada. É isso, meus amigos. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde ali, 1h da tarde, estarei de volta com mais um Almoço com o TF. E à noite ali, entre 19 e 20 horas, com mais um Giro de Notícias. Um abraço, com mais um Giro de Notícias, com mais um Noite Alvinegra, Giro de Notícias, esse daqui. Valeu, gente. Um abraço, tchau, tchau e fui. Fogo neles, valeu.